O estagiário ele era utilizado, na verdade, como uma substituição barata, entre aspas, de mão de obra. Existe uma legislação que obriga as pessoas a responderem por dívidas contraídas. Então, se a pessoa, por algum motivo, deixou de cumprir com a sua obrigação, ela pode sofrer consequências. O app traz fotos, vídeos e informações de crianças e adolescentes aptos à adoção no estado gaúcho. As primeiras gravações começaram na década de 70, uma época em que o registro da sessão plenária era apenas em áudio e com a taquigrafia. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça começou a ouvir testemunhas da segunda fase da Operação Publicano, que investiga um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná e Londrina, nesta sexta-feira. Quase 500 testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público do Paraná e pelos réus. 9 pessoas foram ouvidas hoje. As audiências devem ser realizadas até outubro. Essa fase tem 125 réus, entre eles auditores da Receita Estadual, empresários, contadores e advogados, acusados de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, concussão e tráfico de influência. A Operação Publicano foi deflagrada em março de 2015 e foram feitas dezenas de prisões, depoimentos e acordos de delação premiada. As investigações sobre o caso começaram ainda em 2014. Permitida a importação direta de canabidiol para criança que sofre de epilepsia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Federal e, pela primeira vez, permitiu a importação direta de canabidiol, medicamento extraído da planta cannabis sativa. A decisão também proibiu a União de destruir, devolver ou impedir que o medicamento importado chegue ao seu destino. De acordo com o processo analisado pelos ministros, o pedido de autorização de importação do remédio foi feito por um casal de Pernambuco que tem uma filha com paralisia cerebral. A criança sofre de epilepsia intratável e tem, em média, 240 crises epiléticas por mês. Como outros tratamentos não adiantaram, os médicos indicaram o canabidiol. O medicamento não está disponível no Brasil e, por conta disso, os pais decidiram importar o remédio por conta própria. Diante da proibição da importação, eles entraram na justiça para garantir o acesso ao canabidiol. No STJ, o relator do processo, o ministro Francisco Falcão, não aceitou o recurso da União que alegou que somente a Anvisa poderia autorizar a importação do medicamento. O ministro destacou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos deva ficar restrita à Anvisa e que, por vezes, o acesso aos remédios só não acontece por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam o direito fundamental à saúde. O Norberto Fischer também teve que recorrer à justiça para garantir a importação do canabidiol para a filha Anne. Ela nasceu com uma síndrome rara, a CDKL5. As crises epiléticas eram constantes. A Anne foi a primeira pessoa no Distrito Federal a ter autorizado a importação da substância. O medicamento só trouxe benefícios a ela. Em 9 semanas, a Anne passou de ter 60 crises por semana, e 9 semanas de uso do medicamento ela zerou. Ela não tinha mais crises convulsivas. E isso nunca tinha acontecido antes. Para o Norberto, é preciso desburocratizar o acesso das famílias ao canabidiol. Se uma família precisa recorrer à justiça para conseguir ter o seu direito à saúde garantido, significa que as instituições ainda estão atuando de forma burocrática. Então a gente precisa rever os processos, precisa reavaliar o que é ou não é prioridade para que as pessoas não precisem ir atrás da justiça para garantir o seu direito. Sobram contas e falta dinheiro para saldar os compromissos do mês. Essa é a realidade de uma parcela de brasileiros que só aumenta, a de inadimplentes. Pois é, o número de pessoas no país com o nome inscrito nos órgãos reguladores passou dos 63 milhões em junho, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Para a dona Eva, não está sendo nada fácil pagar uma dívida de R$2.000. Ave Maria, tô devendo é muito. Não devendo muito? Muito. O que é que não deve hoje? Nas ruas, é fácil encontrar pessoas na mesma situação.
endividadas. Cartão de crédito. Bancária. Dívida de celular. No comércio. Com o nome sujo, o consumidor pode entrar para a lista de restrição ao crédito. Seu João está no cadastro de inadimplentes há 2 anos e meio. Eu estou com bastante dívida. Para pagar está difícil, que eu estava pelo INSS e me cortaram o INSS. E o número de brasileiros com o nome sujo anda alto. O primeiro semestre fechou com 63 milhões e 600 mil consumidores com o CPF restrito por causa de dívidas. Isto corresponde a 42% da população adulta do país. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, mais da metade das dívidas são com instituições financeiras. Em segundo lugar, no comércio e em terceiro, no setor de comunicação. A inadimplência tem 2 motivos, diz o economista Newton Marques. O primeiro é a falta de planejamento financeiro. As pessoas são incapazes de fazer o seu controle financeiro, ou seja, tudo que ganha e tudo que gasta. E, no caso da conjuntura econômica, que nós temos um problema da recessão. Então, isso, perda de emprego e perda de renda. Então, esse conjunto de situações é que leva com que a inadimplência aumente. Mas quais são as consequências jurídicas para quem não consegue sair do vermelho? Existe uma legislação que obriga as pessoas a responderem por dívidas contraídas. Então, se a pessoa, por algum motivo, deixou de cumprir com a sua obrigação, ela pode sofrer consequências e, entre essas consequências, pode vir uma cobrança. Do ponto de vista mais grave, é possível que a pessoa venha a ser cobrada judicialmente e, diante de uma recusa no cumprimento dessa obrigação, que o seu patrimônio, então, sirva para saldar a dívida. O serralheiro João Ferreira passou sufoco, mas conseguiu limpar o nome. Primeiramente, quebrando os cartões de crédito e jogando fora, porque ali é uma armadilha, né? E depois eu fui começando a comprar tudo em dinheiro, botando as contas em dias, pagando em dinheiro. E acabei saindo desse sufoco. Há quem já passou aperto, mas não faz dívida de jeito nenhum. Olha aí o exemplo de Dona Sandra. Posso me dar esse luxo. A senhora controla direitinho? Direitinho, faço tudo direitinho. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios realizou o primeiro reconhecimento de paternidade com base em um acordo internacional. Um indiano reconheceu a filha brasiliense sem precisar vir ao Brasil. Por chamada de vídeo, a mãe da criança conversou com o Jornal da Justiça. Rosilene contou que ela e o indiano tiveram um relacionamento de 2 anos. A maior parte dele à distância. Eu fiquei grávida de 2 meses da minha filha e ele falou que voltava antes da minha filha nascer. Só que devido a problemas pessoais, financeiros, ele não teve condições de retornar. Então, quando eu tive a neném, eu precisei registrar ela só com o meu nome. Foi com base na Convenção Apostila de Haia que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conseguiu que o pai não precisasse viajar para fazer o reconhecimento. A convenção, desde 2016, simplificou a tramitação de documentos públicos entre Brasil e mais de 100 países signatários, como a Índia. Nós remetemos o reconhecimento de paternidade por e-mail, ele fez o reconhecimento, assinou e nós instruímos que ele procurasse a autoridade competente para o apostilamento no seu país. E ele foi lá, bateu o carimbinho rapidinho, mandou 20 dias depois, nós estávamos com o reconhecimento de paternidade com apostilamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, o reconhecimento de paternidade é um direito imprescindível. Mesmo assim, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Em 15 anos, o programa Pai Legal no Distrito Federal foram mais de 13 mil reconhecimentos de paternidade. O projeto atua em 3 frentes, em parceria com cartórios civis, que avisam quando a criança é registrada sem o nome do pai, com as escolas, que no ato da matrícula descobrem essa falta, e com a Secretaria de Segurança Pública, que tem acesso às informações quando o menor vai tirar a carteira de identidade. A Justiça Eleitoral tem até este sábado para publicar edital com os pedidos de registro dos candidatos apresentados pelos partidos ou coligações. As regras mudam de acordo com a região. Nas capitais, o edital deve ser publicado na imprensa oficial. Já nas demais zonas eleitorais, precisa ser fixado nos cartórios em local visível. Caso o partido ou candidato queira fazer um pedido de impugnação, o prazo é de até 5 dias após a publicação do edital.
O eleitor também pode pedir a impugnação de candidatos, mas para isso precisa fundamentar a inelegibilidade ou incompatibilidade do partido político. Para o cargo, o candidato, o partido ou coligação tem, após o término do prazo de impugnação, 7 dias para se manifestar. E você vai ver a seguir, aqui no Jornal da Justiça, Dia do Estagiário. O estagiário ele era utilizado, na verdade, como uma substituição barata, entre aspas, de mão de obra. Para quem está estudando para se tornar um profissional, na maior parte das vezes, o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Muitos universitários enfrentam longas seleções para conquistar a tão sonhada vaga. Realmente se trata de um passo importante na profissão, né? Alguns estagiários chegam a ser contratados após esse período. E amanhã é justamente o Dia do Estagiário. Jovens que têm muitos sonhos e também direitos garantidos por lei. Há 4 meses, a rotina de Amanda é assim. Chega neste escritório de advocacia por volta do meio-dia e fica até às 6 da tarde. Durante esse período, muito contato com processos, prazos, petições, tudo o que envolve o mundo jurídico na prática. Aqui, além do peticionamento nos processos, são feitas diligências externas, como cópia de autos, carga, despacho, pedido de preferência. E será que o pouco tempo no estágio já mudou alguma coisa na vida de Amanda? Hoje, eu entendo toda a estrutura do Poder Judiciário, como é a primeira instância, como é a segunda instância, onde estão localizadas as varas, a quem eu devo reportar a minha petição. Assim como a Amanda, outros 370 mil estudantes em todo o Brasil fazem estágios. O trabalho tem um significado importante, porque ainda representa uma das principais portas de entrada no mercado de trabalho. E para regulamentar a prática e definir regras, desde 2008 o país conta com a lei do estágio. A norma estabelece, entre outros pontos, jornada de trabalho, 4 horas por dia e 20 horas semanais para estudantes com deficiência e os que estão nos anos finais do ensino fundamental, 6 horas diárias e 30 horas semanais para alunos do ensino superior, educação técnica e nível médio regular. Duração do estágio não pode exceder 2 anos, exceção para os casos de alunos com deficiência. Bolsa poderá receber salário ou outra forma de remuneração acordada com a empresa. Férias. Sempre que o estágio tenha duração de 1 ano ou mais, o estagiário terá direito a 30 dias de recesso. As férias devem ser remuneradas quando o estudante receber bolsa ou outra forma de pagamento. Antes da lei, o estagiário ele era utilizado, na verdade, como uma substituição barata, entre aspas, de mão de obra, né? Não existia uma imersão, uma prática no curso dele, naquela área dele. Existia uma verdadeira substituição de mão de obra, e aí o estagiário, muitas vezes, precisando trabalhar, precisando daquela renda, aceita e se submete, mas não é essa a finalidade do estágio, né? O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, atua há mais de 50 anos na integração de estagiários ao mercado de trabalho em todo o país. Depois de se cadastrar no site, o aluno terá acesso a um banco de vagas conforme o perfil. Por outro lado, as empresas do programa também são beneficiadas com a vontade e disposição dos estudantes. O programa de estágio, ele traz a possibilidade da empresa também conhecer novos profissionais, uma vez que o estudante ele busca a sua primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com disposição, com disponibilidade. E fica também a dica. É se dedicar à oportunidade, porque há uma possibilidade grande dele ser efetivado. Então, o estudante ele traz um conhecimento da sua formação, da sua área de formação, que poderá contribuir para os procedimentos e atividade em que ele desenvolve na empresa. O Tribunal de Justiça da Paraíba promove na próxima semana a 11ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa. A estimativa dos organizadores é realizar cerca de 550 audiências e analisar aproximadamente 1.000 processos em todo o estado.
19 oficiais de justiça do Poder Judiciário da Paraíba estão dando cumprimento a mais de 450 mandados expedidos. A campanha, que é uma realização do CNJ, conta com a participação de todos os tribunais do país. Durante uma prévia reunião, os servidores que vão atuar com os juízes e profissionais do setor psicossocial receberam orientações da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do TJPB para alinhar as ações e reforçar a necessidade do empenho de todos. Nós temos programados aqui para a capital mais de 200 audiências. Em todo o estado ultrapassamos as 400 audiências, além de despachos, sentenças e outras ações que os magistrados irão fazer nas outras unidades judiciárias do nosso estado. No dia da abertura, estandes serão instalados no Fórum de Mangabeira com o intuito de informar a população sobre os dispositivos e equipamentos de assistência às vítimas de violência doméstica. Nesta etapa, nós conversamos depois também de uma reunião com os oficiais de justiça, exortamos a necessidade desse trabalho extraordinário, também em relação às medidas protetivas, e eles cumpriram mais de 250 mandados só de medidas protetivas, além dos 200 mandados de audiências para a realização da semana que se inicia agora no dia 20. William, olha só que iniciativa incrível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foi lançado um aplicativo de celular para incentivar a adoção. A intenção é justamente facilitar a aproximação de possíveis pais e filhos e incentivar a flexibilização dos perfis desejados. Uma parceria do Judiciário Gaúcho e de uma universidade do estado. O lançamento foi realizado na Fundação Pão dos Pobres, que acolhe 1.400 crianças e adolescentes. A cerimônia contou com a Orquestra Vila Lobos, um projeto voltado aos jovens da comunidade da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Desenvolvido por alunos da Engenharia de Softwares da PUC, o app traz fotos, vídeos e informações de crianças e adolescentes aptos à adoção no estado gaúcho. A ferramenta busca aproximar possíveis pais e filhos do coração e incentivar a flexibilização dos perfis desejados. A distância entre crianças, adolescentes e famílias pode estar menor a partir de agora. Quem baixar o aplicativo estará a um passo de deixar o amor o surpreender. 83 habilitados que já estão olhando as crianças e 3 já encaminharam pedidos de adoção. Ao baixar o aplicativo no celular, há 2 alternativas. Uma é para pessoas que já são habilitadas no Cadastro Nacional da Adoção, ou seja, já iniciaram o processo legal para adotar. Para essas pessoas, as informações são completas, com vídeos onde os acolhidos falam sobre seus sonhos e do desejo de ter uma família. A ferramenta está disponível na versão Android e iOS. Pode ser baixada na loja da Google Play e na Apple Store. Quem não é habilitado também pode baixar o app. Esses entram sem login e podem ver informações mais básicas, como as iniciais dos nomes das crianças, sexo, idade e de que cidade são. É possível favoritar os perfis e também se informar sobre como se habilitar no Cadastro Nacional da Adoção. Isso vai ajudar essa interação, essa flexibilização em relação aos pretendentes à adoção. Sem dúvida, eles terão a oportunidade de conhecer melhor as crianças passíveis de adoção e acho que teremos um bom resultado, sem dúvida. É o que se deseja. Durante 2 semestres, 30 alunos da agência experimental do curso de desenvolvimento de softwares da PUC trabalharam na criação do protótipo. Esses alunos efetivamente dialogaram, tiveram interações com os usuários, com as pessoas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, que detinham conhecimento, tiveram que compreender esse conhecimento, interpretá-lo, transformá-lo tecnicamente numa solução, que é o aplicativo. O Rio Grande do Sul é o 3º estado do país em número de acolhidos. Tem 620 crianças e adolescentes aguardando para serem adotados. Na outra ponta estão 6.200 candidatos dispostos a formar uma família. Ou seja, tem mais pais querendo adotar do que crianças disponíveis. A conta não fecha porque 90% dos habilitados desejam crianças pequenas e com perfis específicos que não são o que estão disponíveis.
E você vai ver a seguir serviço voluntário reconhecido. As primeiras gravações começaram na década de 70, uma época em que o registro da sessão plenária era apenas em áudio e com a taquigrafia. Sessões do plenário, telejornais, programas especializados. Nos tempos atuais, o trabalho do Supremo Tribunal Federal pode ser acompanhado a qualquer hora do dia ou da noite por meio da TV Justiça. William, mas nem sempre foi assim. Há 30 anos, a memória do STF era arquivada em fitas de áudio. E esse patrimônio foi todo catalogado de forma voluntária por um servidor aposentado do Supremo. Histórias do Supremo Tribunal Federal de quase 3 décadas, guardadas assim, em fitas de rolo. Declaro aberta a sessão solene comemorativa dos 150 anos de aniversário do Supremo Tribunal Federal. Era preciso catalogar as memórias. Em 2017, durante 4 meses, Geraldo Costa Pinto, servidor aposentado do STF, se dedicou a esse serviço voluntariamente. No total, 1.100 fitas analisadas. As primeiras gravações começaram na década de 70, uma época em que o registro da sessão plenária era apenas em áudio e com a taquigrafia. E sabe como o seu Costa conseguiu identificar o que tinha em cada fita, ouvindo apenas a voz de cada ministro, não é mesmo? Sim, e para tanto nós tínhamos que conhecer muito bem a convivência com os ministros, com os oradores, facilitava essa memorização. Mas não só isso, a distinção entre uma voz e outra se dá pelo espectro de onda. Quando o espectro de onda vai variando, ele vai criando timbres nesse gráfico. E é exatamente esse timbre que faz o ouvido humano distinguir uma voz da outra. O trabalho virou um sistema e atualmente contribui para a preservação da história da Corte. Foi super importante para a gente resgatar a história do tribunal. A gente resgatou as sessões solenes, as cerimônias, os eventos oficiais. Então, fica para a gente que a importância que hoje também a gente tem de registrar para que no futuro possam ser resgatados os eventos aqui do tribunal. Tem pessoas que estão dispostas a doar o tempo, a servir para a administração, a servir para a população e fazer um trabalho que só tenha a acrescentar para todo o tribunal. E hoje foi dia de homenagear a dedicação do servidor, que agradeceu pelo reconhecimento e deixou poesia como mensagem. Quem passou pela vida e não sofreu foi um espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro de hoje falando que depois de um recurso apresentado pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Justiça suspendeu decisão proferida na última segunda-feira que autorizava a retomada do contrato de concessão das BRs 290 e 116 no Rio Grande do Sul. A ANTT informou à Justiça que a empresa Concepa não poderia retomar as atividades porque tem dívida ativa com o governo federal. Além disso, com o encerramento do contrato em julho, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, já contratou outra empresa para continuar as obras de melhoria nas rodovias. E no Rio Grande do Norte, levantamento feito pela primeira e terceira vara da Infância e Juventude aponta que mais de 300 mandados contra adolescentes infratores não foram cumpridos. O motivo seria a falta de funcionários do sistema socioeducativo de Natal. E amanhã é dia de vacinação contra sarampo e poliomielite. Mais de 36 mil postos de saúde vão estar abertos para a mobilização nacional. Segundo o Ministério da Saúde, só 16% das crianças de todo o Brasil foram imunizadas.
A meta, até o dia 31 de agosto, é vacinar mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 e 5 anos. Eu fico por aqui. Você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.